É natural que quando o paciente recebe um resultado de uma ressonância magnética de coluna, ele fique ansioso para saber o que ele tem. Será que é sério? Meu nome é Ariel Falbel Lugão, eu sou cirurgião de coluna, ortopedista, e nesse vídeo eu vou procurar esclarecer alguns termos que aparecem com certa frequência na ressonância e que geram angústia e dúvidas para o paciente. O problema é que esses laudos, eles são repletos de uma linguagem específica, termos técnicos que costumam gerar muito mais ansiedade do que alívio para o paciente. E isso mesmo em quadros sem gravidade alguma. Então fica comigo que nesse vídeo a gente vai abordar alguns desses termos. O primeiro termo que eu quero falar para vocês é uma coisa que a gente lê muito no laudo, que é doença discal degenerativa. E ela, na verdade, contempla outros termos. A doença discal degenerativa nada mais é do que envelhecimento do disco. Isso é verdade. A nossa coluna, assim como nós, envelhecemos. E os discos acompanham esse processo. O segundo termo é o abaulamento discal, que é justamente fruto dessa doença discal degenerativa. O abaulamento discal é quando o disco começa a envelhecer, diminui um pouquinho a sua altura e aumenta o seu diâmetro, normalmente de uma forma mais difusa. É importante falar que a camada externa do disco, que a gente chama de ânulo fibroso, continua íntegra. O terceiro termo é a protusão discal. Também é fruto da doença discal degenerativa, o envelhecimento do disco. A protusão é quando a deformação do disco ocorre de uma forma mais localizada, em um ponto mais específico do disco. Importante, a camada externa do disco continua íntegra, ela deforma, mas ela continua íntegra. O quarto termo é justamente a hérnia extrusa. O que é a hérnia extrusa? É quando essa camada externa finalmente ela rompe, e no que ela rompe, o conteúdo interno do disco, que a gente chama de núcleo pulposo, que é um conteúdo um pouco mais amolecido do disco, vaza para fora, normalmente para dentro do canal vertebral, eventualmente podendo comprimir uma raiz. Então, justamente esses termos, o abaulamento, a protusão, a hérnia extrusa, são frutos da doença discal degenerativa, do envelhecimento do disco, tá? A gente não pode pensar que o abaulamento, então, como ele é mais, teoricamente, um estágio mais inicial, mais simples, ele causa menos dor. Não. A gente tem que avaliar caso a caso. Às vezes o abaulamento pode gerar tanta dor quanto uma protusão e tanta dor quanto uma hérnia extrusa. Às vezes hérnias extrusas pequenas não causam uma compressão do nervo como um abaulamento grande. Então é muito importante a avaliação do paciente, o tipo de dor e o exame físico. Quinto termo é a fissura discal, muito frequente nos laudos da ressonância. Essa fissura é justamente como se fosse um machucadinho no ânulo do disco, nessa camada mais externa. Geralmente ela aparece como hipersinal na ressonância. Hipersinal é como se ela estivesse brilhando na ressonância. Isso normalmente é um sinal de processo inflamatório que pode gerar bastante desconforto para o paciente. O sexto termo a gente chama, um pouco diferente, chama modic. O que é o modic? É uma alteração óssea, não necessariamente do disco, é do osso da coluna. Normalmente o modic são três tipos. O primeiro tipo é o inflamatório, o segundo tipo, transformação gordurosa, e o terceiro tipo, esclerótico. Na verdade, o segundo e o terceiro tipo são alterações mais degenerativas, relacionadas mais ao envelhecimento. O primeiro tipo é mais inflamatório, então pode ter relacionado a processos mais eventualmente infecciosos, eventualmente inflamatórios, como instabilidade ou até mudanças mais agudas do disco e do corpo vertebral. O sétimo termo é o nódulo de Schmoll. Outro termo muito frequentemente encontrado nas ressonâncias e que gera certa angústia para os pacientes. O nódulo nada mais é do que como se fosse uma hérnia, uma pequena hérnia de disco, que em vez de vazar para o interior do canal vertebral, ela entra para dentro do osso, machucando um pouquinho o platô ósseo da vértebra. Normalmente, o nódulo de Schmoll é um achado de exame. Muitas vezes, a maioria das vezes, assintomático. O oitavo termo é o cisto de Tarlov, também chamado de cisto perirradicular. Geralmente causa bastante ansiedade nos pacientes, mas fique tranquilo, normalmente, grande parte das vezes, são assintomáticos e são achados de exame. Não tem uma correlação específica
com a queixa clínica do paciente. Se você tem algum termo que eu não falei aqui nesse vídeo, que você tem dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente pode produzir novos conteúdos. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e nos siga nas outras redes sociais.